Olá, que prazer poder estar aqui mais uma vez e adentrar dentro da sua casa com assuntos que vão abençoar a sua família. E hoje o nosso assunto é dor. Mas nós queremos cuidar dessa dor, Esse né? assunto não é muito bom, mas a É solução muito bom, dele é. Isso, é um assunto que pode trazer a solução para a sua dor. Estamos aqui com o Dr. Fábio, ele que é fisioterapeuta, está aqui para trazer alguns esclarecimentos e ajudar o pessoal de casa que está sofrendo de dor, né, doutor? A gente vai comentar um pouquinho sobre dor, o que é, enfim, como é que a gente pode melhorar a condição e qualidade de vida das pessoas. E a Valquíria também aqui conosco para abrilhantar sempre o nosso programa. Sempre muito bom estarmos aqui juntos. Eu achei interessante quando ele falava assim, vamos explicar o que é dor. Vamos lá? Vamos lá. Dor é um sintoma, na realidade, né? A gente não pode classificar como uma patologia ou como uma doença. A gente tem basicamente dois tipos de dor. Uma a gente pode chamar de uma dor aguda, que é uma coisa boa, e uma dor crônica, que aí sim a gente pode pensar como uma coisa ruim, uma doença propriamente dita. Se a gente pensar, existe algumas pessoas que não sentem dor durante a vida, por conta de uma patologia, e todas elas morrem muito cedo. Interessante isso, quando iniciei o programa falando assim, dor não é uma coisa muito boa. Uma maneira de a gente descontrair, mas na verdade a dor é algo fundamental na nossa vida. Porque ela é um aviso, né? Ela é um dispositivo que nos informa de que algo não está bem no nosso organismo. Exatamente. A dor aguda, ela funciona dessa forma. Ela é um alarme do nosso organismo de que alguma coisa está errada. Só que quando a gente pensa na dor crônica, isso já não é verdade. Sim. Então, são dois tipos de dores diferentes e dois tratamentos completamente diferentes. E quando a gente está lidando com o paciente, a gente precisa identificar qual tipo de dor esse paciente está sentindo para saber a melhor forma de tratá-lo. E o que a gente percebe é que com a correria do dia a dia, estresse e essas alterações psicológicas que as pessoas vêm apresentando de uma forma geral, a quantidade de dor crônica, de pacientes de dor crônica vem aumentando de forma absurda. E o gasto do paciente de dor crônica ele é muito alto. Então hoje a dor crônica ela é um problema para vários países. Se a gente pensar no Brasil, por exemplo, são gastos alguns bilhões de reais com pacientes de dor crônica. Então isso é um problema de saúde pública e é um problema muito grave, não só pensando em saúde, como na parte econômica de um país também. Verdade. E para que as pessoas entendam com um pouco mais de clareza, qual a diferença entre uma dor e a outra? Certo. A dor, o que é a dor, na verdade? Quem sente dor é o nosso cérebro. Então, a gente vai bater, fazer uma lesão, um corte, alguma coisa no nosso braço, por exemplo, a gente tem uma estrutura que é um nervo, como se fosse um fio, que vai levar um sinal elétrico até a nossa medula, até a nossa coluna. Na coluna, ele vai fazer uma conexão, ou seja, ele vai juntar com outro nervo que vai subir até o nosso cérebro. Lá em cima, essa informação vai ser distribuída para uma série de regiões. E aí essas regiões vão trabalhar em conjunto para determinar eu sinto dor ou não sinto dor. Então esse é o processo todo para a gente sentir. Então quem vai determinar se a gente tem dor ou não tem dor é o nosso cérebro. Então isso é uma dor aguda. A gente bateu, estimulou esse nervo ou esse fio, essa informação chegou lá em cima, a gente sentiu dor. Porém, na ligação de um fio com outro, a gente tem uma série de estruturas ali para que esse sinal passe de um para o outro, para que essa corrente elétrica continue. Se eu mantenho essa dor por um tempo muito prolongado, eu fico sentindo dor por muito tempo, essa substância que fica entre essas duas conexões começa a ficar numa quantidade muito grande. Então o que começa a acontecer? De forma espontânea eu começo a ter essa informação. Por mais que lá na periferia onde eu cortei já tenha cicatrizado, essa informação não sai mais de lá. Ela daquele ponto entre essas duas ligações, ela começa a informar. Então isso já é um processo onde a gente começa a passar para uma dor crônica. Quando essa informação chega no cérebro, a gente tem aquelas áreas que eu comentei, várias áreas do nosso cérebro vão funcionar. Elas começam a funcionar cada vez com mais intensidade. Então o nosso cérebro ele muda a forma de funcionar na realidade. E muitas vezes ele está funcionando sozinho, sem que esse estímulo chegue. Então eu começo a ter dor sem ter a presença do estímulo. Então são duas formas de trabalhar. Quando eu estou diante de uma dor aguda, eu preciso, lá na periferia onde eu cortei, onde eu me machuquei, cessar aquele estímulo.
Quando eu estou lidando com um paciente de dor crônica, eu preciso modificar o cérebro dele. Já não é mais local. Exatamente, não é mais local. E aí esse tipo de paciente é muito mais complexo da gente atender. É um paciente que já não tem dor em um lugar só, ele já tem dor em várias regiões do corpo. E mesmo assim é o fisioterapeuta que vai atende, tratar. que vai tratar. E mesmo assim é o fisioterapeuta que vai tratar. Que vai tratar. Porque hoje o que a gente procura fazer? A gente precisa trabalhar muito com a parte educacional. Então, assim, educação é primordial para todos os tipos de tratamento, principalmente para o paciente de dor crônica, no caso. O paciente de dor crônica ele tem que entender todo esse processo um pouco mais a fundo para que ele comece a modificar a forma do cérebro dele funcionar. Então, assim, hoje a gente tem uma série de trabalhos e pesquisas científicas que demonstram isso. E aí a gente vai ter a ajuda de outros profissionais, sim. Então, a gente tem, por exemplo, algumas técnicas da psicologia, terapia cognitivo-comportamental, que demonstram resultados muito positivos já em trabalhos científicos. A gente tem a presença de meditação também, já tem uma série de trabalhos científicos mostrando como a meditação influencia nisso tudo, além dos medicamentos. Então, é um trabalho que a gente chama multiprofissional. O paciente de dor crônica ele precisa ser abordado por vários profissionais ao mesmo tempo. Ele precisa reeducar o cérebro, no caso. Exatamente. Ele precisa reeducar o cérebro. E a gente só tem como acessar o cérebro basicamente de duas formas. Uma forma é através da educação, eu modificar a forma dele pensar, e a outra forma é através de exercícios. Como eu vou, com esses exercícios, ativar determinadas regiões e vou fazer esse cérebro funcionar de uma forma diferente. E é tão perigoso porque eu já ouvi muitas pessoas dizerem eu tenho uma dor crônica, como se isso fosse natural. Sim. Na verdade, é muito mais sério do que se pode imaginar. E às vezes a pessoa ela só vem com remédios que tira a dor. Sim. E não busca um tratamento realmente para resolver essa Resolver o dor. problema. Né? É Fábio, basicamente isso. E o que tem mais levado as pessoas à busca de um fisioterapeuta? O que a gente tem hoje mais comum é uma dor na coluna. Então, assim, se a gente pegar os estudos científicos, eles mostram que 80% da população mundial vai ter alguma dor na coluna em algum momento da vida. Então, é muito comum a gente ter pacientes com dor na coluna dentro do nosso consultório. E o grande problema é que é uma dor muito recorrente, ou seja, a pessoa tem uma vez, tem outra vez no ano seguinte, tem outra vez no outro ano, e isso é uma recorrência muito grande. Então, normalmente são essas dores. Mas o que a gente vem percebendo, como eu falei antes, que o número de pessoas depressivas, por exemplo, vem aumentando cada vez mais. E um paciente depressivo ele tem 4 vezes mais chance de desenvolver dor lombar. Então isso vem trazendo um problema muito grande. Essas alterações psicológicas estão levando cada vez mais a pacientes com mais dor e com mais dor crônica. E o que seria isso? Qual que é a relação da depressão com a dor lombar? O que a gente percebe, como eu falei anteriormente, essas regiões do cérebro que vão ser ativadas na presença de dor, elas são as mesmas regiões que são ativadas na presença das emoções. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma das regiões que é a amígdala, que tem uma relação muito grande com medo, então, por exemplo, uma pessoa que está na presença de medo, ele está com a amígdala muito ativa. E se a gente pegar um paciente com dor, essa região da amígdala também é ativada. Então, você tem uma sobreposição de estímulos naquela região. E aí isso acaba favorecendo. E aí isso funciona para todas as emoções. Então, essas são as relações que a gente percebe. Verdade. E quais seriam as formas das pessoas, por exemplo, que estão em casa, estão sentindo essa dor lombar, né? O que teria, além de buscar um fisioterapeuta, quais os cuidados que eles precisam ter? Porque hoje a gente vê até mesmo crianças sentindo isso, né? Sim. O que a gente tem que lembrar é, o maior analgésico que a gente tem, ou seja, a maior atividade que a gente pode fazer para diminuir a nossa dor é a atividade física. Então, o que a gente pega em todos os protocolos de tratamento mundiais hoje tente se manter o máximo possível ativo. Então, o que a gente pensava anos atrás, quando a gente tinha dor, faça um repouso absoluto, fique em casa deitado, isso hoje em dia já caiu por terra. A gente tem que tentar se mexer da melhor forma possível e o máximo possível. Então, se a gente está diante de uma dor, a gente tem que tentar se mexer. Esse é o nosso objetivo principal. Outra coisa, uma dificuldade que a gente tem, é que é muito comum hoje em dia as pessoas irem pesquisar no Google ou na internet para saber o que tem. Exatamente. Eu já fiz isso. Pois é, todo mundo já fez. Quem nunca fez? Todo mundo já foi buscar informação. E olha que eu tive
pânico, viu? Porque às vezes sempre vem assim, de uma forma muito agressiva, né? Agressiva. Às vezes nem é aquilo e a gente já fica em noite. Aí a gente pensa assim, meu Deus, o médico só atende na segunda e até lá a gente tá achando que tá morrendo, né? Verdade. E o grande problema com dor lombar é que quando a gente faz essa busca no Google, as informações que aparecem sempre inicialmente são as piores possíveis. Então, quando a gente está diante da presença de dor e a gente vai buscar as informações, de uma forma geral, elas são muito ruins. E hoje, com essa relação que a gente vem entendendo, a forma que a gente pensa e como a gente sente essa dor, isso só piora o nosso caso. Então, a gente buscando informações ruins, a gente tem uma educação ruim e aprende de uma forma errada sobre dor. Então, isso é um grande problema. A outra coisa é tentar buscar num site sério informações sobre dor e você vai entender que dor lombar não é um problema, não é um bicho de 7 cabeças e que você tem grande chance de ficar bem e melhorar dela e ficar até mesmo sem dor. Para as pessoas que estão lá em casa, nós vamos para um rápido comercial, mas depois a gente vai explicar essa região mesmo da lombar, para que as pessoas, às vezes, que estão mais leigas no assunto, como eu, por exemplo, né? Eu fui na internet para dar uma pesquisada sobre dor lombar, então eu já estou sabendo um pouquinho. Mas a gente vai para um rápido intervalo e depois o Dr. Fábio vai estar falando mais sobre isso com você. Fique ligado. Magno Castilho Cabeleireiros e Produções, 3225-2080. Contemple interiores, sofisticação, qualidade, bom gosto. Sofá Paris retrátil e reclinável tecido pena bege de 2.990 por 2.540 em 10 vezes no cartão. Poltrona Dália tecido animale azul de 1.890 por 990 em 10 vezes no cartão. Mesa Califórnia com 6 cadeiras telinha de 730 por 6.400 em 10 vezes no cartão. Contemple interiores. Rua Santa Catarina, quadra 137, lote 11, Jardim Guanabara 1. Fone 62-3204-1828. Nós estamos de volta e hoje aqui com o Dr. Fábio falando sobre dor lombar. Dr. Fábio, o senhor está aqui em Goiânia, do Rio de Janeiro, e me fala um pouco da sua especialidade, até para as pessoas que estão aí em casa conhecer. Eu sou fisioterapeuta e trabalho basicamente com a área de ortopedia, traumato-ortopedia, pacientes com dor crônica e com a parte de fisioterapia esportiva. Eu estou levantando essa questão de dor porque, na verdade, hoje em dia, o estudo da dor ele é um estudo muito específico, assim. O que deveria ser uma coisa corriqueira para qualquer área da saúde, na realidade não é. Então, se a gente não se dedicar ao estudo de dor, realmente não se aprofundar nessa área, a gente fica com conhecimento muito superficial e acaba não conseguindo tratar da melhor forma possível. Então, essa é a minha área de atuação. Ah, tá certo. E explica pro pessoal aí de casa, o que é dor lombar? Qual que é a região aí? Porque as nossas costas aqui, às vezes a gente pensa que é tudo, né, Valquíria? Mas qual que é a região mesmo dessa dor? O que a gente tem hoje como característico de dor lombar é quando a gente está abaixo da última costela até a prega glútea. Então toda essa região embaixo das costas é o que a gente pode determinar como dor lombar. Acima disso seria uma dor torácica e acima ainda na região de ombros e cervical é uma dor cervical. E a gente tem muito essa dor aqui. Da lombar eu estou livre dela. Já da cervical eu não posso dizer o mesmo. E o que mais desenvolve esse problema da dor lombar? O que acontece? A gente tem hoje uma questão de sobrecarga mecânica muito grande. Então, a maioria das dores lombares a gente classifica como uma dor lombar inespecífica na realidade. Então, se a gente pegar todos os pacientes de dor lombar, 85% a 90% desses pacientes são uma dor lombar inespecífica. A gente não consegue determinar a causa. O que causou? Exatamente. Dá um a gente não determina preciso, né? exatamente. O diagnóstico ele é inespecífico. Essa é a dor lombar inespecífica, que normalmente ela é causada por uma disfunção mecânica, ou seja, algum movimento feito de forma errada gera uma sobrecarga no músculo, ou no osso, ou no disco intervertebral, ou num ligamento, e isso vai doer. Só que a gente não consegue determinar
qual estrutura está doendo. Quando há uma lesão mais significativa, através dos exames de imagem, consegue-se ver alguma coisa, né? Não, isso não é verdade. Não, isso não é verdade. Então, assim, falando um pouquinho de números, é muito comum, é muito frequente a gente ter uma alteração numa ressonância magnética, por exemplo, numa pessoa sem dor. Então, se a gente pegar uma população adulta jovem, 20 e poucos anos, 30 anos, 60% dessa população vai ter uma alteração numa ressonância magnética. E não são 60% das pessoas nessa idade que tem dor. Então, cada vez mais, a gente não consegue atribuir dor a uma alteração na imagem. Mas e quando há a dor e a lesão? Aí a gente consegue classificar se isso for muito característico. Vou dar um exemplo. Se eu tenho uma hérnia de disco numa região específica da minha coluna e eu tenho uma dor que condiz com o nervo que passa naquela região, eu consigo dizer que aquilo sim é uma dor específica causada pela hérnia de disco. Mas isso acontece em menos de 5% dos casos. Muito pouco, né? É muito pouco. É muito comum você ter alteração na imagem, o paciente ter a presença de hérnia de disco na imagem, mas a dor dele não condiz com aquela região. Então aquilo é um achado radiológico e a gente não pode classificar aquele paciente como um paciente de dor específica pela hérnia de disco. Falando em hérnia de disco, como que o senhor define para as pessoas que às vezes a gente vê falar muito de hérnia de disco, como a pessoa pode saber, identificar de repente que pode ser isso que esteja acontecendo com ela? Hérnia de disco a gente vê como um bicho de 7 cabeças, assim, é sempre tratado como um problema muito grande. E na realidade não é isso tudo. Tem pessoas que sofrem de dor lombar realmente, dor de hérnia causadas por uma hérnia de disco, e é uma dor importante, mas o que é importante deixar claro aqui é que tem tratamento. Então a hérnia de disco tem tratamento, mesmo tratamento conservador, até sem tratamento cirúrgico. Então, assim, o que a gente tem como característica é uma dor mais em queimação, é uma dor que não está localizada só na região da coluna, na grande maioria dos casos, ela desce pela perna, ela é uma dor que piora com determinados movimentos, a perna dessa pessoa acaba tendo uma dor em queimação. Essas são características de uma hérnia de disco, uma irritação do nervo. Mas, volto a dizer, esses sinais também podem acontecer sem a presença de uma hérnia de disco. Para a gente determinar uma hérnia de disco, a gente tem que ter uma imagem, porém a imagem a gente deve solicitar num número muito pequeno de pessoas. Eu vou falar de alguns números aqui, eu gosto de falar um pouquinho das pesquisas. Cerca de 2% dos pacientes só devem ser submetidos a um exame de imagem. Devem fazer uma ressonância magnética. Porque o que a gente vê hoje é que o paciente que é submetido a uma ressonância magnética, ele piora o prognóstico dele. Então, assim, um outro dado interessante é que quanto mais perto esse paciente está de um aparelho de ressonância, maior a chance dele operar. Porque a gente sempre fez uma relação direta de aparece alguma coisa na imagem, essa é a causa da dor. Só que hoje a gente vê que não é o problema. E tenta buscar a solução de consertando forma cirúrgica. aquilo, exatamente. E hoje a gente vê que não é bem assim. Os resultados posteriores não solucionam o problema. Exatamente, porque aquilo não era a causa do problema. Então a gente acaba intervindo de forma cirúrgica e aquilo não é a causa do problema e o problema retorna. Então, cada vez mais, a gente precisa avaliar esse paciente clinicamente. Se a gente desconfia, que a gente chama de uma bandeira vermelha, ou seja, de uma patologia grave ou que mereça um procedimento cirúrgico imediato, esse paciente deve ser submetido a um exame de imagem. Do contrário, ele não deve ser submetido a um exame de imagem porque ele vai piorar o prognóstico dele. Pelo aquilo que eu falei. É muito comum a gente ter uma alteração na imagem. E conforme a idade vai aumentando, esse percentual vai crescendo. Então, se a gente pega uma pessoa com 50 anos, 60 anos, esse paciente já tem 70% de chance de ter uma alteração na imagem. E aí, quando a gente lê aquilo, a gente vai no Google buscar o que é, as informações são as piores possíveis, e aí a gente já começa a pensar que eu vou ter dor pro resto da vida, agora como é que eu vou fazer para me tratar? E aí isso tudo faz essa relação que a gente comentou anteriormente e a dor permanece. Fábio, e o que tem levado as crianças a procurar um fisioterapeuta também com problemas na lombar ou na coluna? O que a gente acredita é que a postura tem uma relação muito grande com isso. Isso foi o que sempre se acreditou. Assim. Hoje algumas pesquisas vêm contestando um pouco isso. Porque a gente sempre teve uma ideia de qual é a postura ideal. Então vamos tentar corrigir a postura dos nossos filhos, vamos tentar corrigir a postura das crianças para essa postura. Porém, hoje a gente sabe que não existe uma postura ideal.
Então, se essa pessoa, se essa criança tem dor, a gente tem que tentar entender a rotina dela e modificar o que pode estar levando a uma sobrecarga e tentar mudar de alguma forma a postura dela se aquela postura estiver influenciando dentro do problema. Porém, a gente não tem uma coisa que seria padrão ouro ou ideal falar para a criança, falar fica nessa postura. Isso não funciona. Porque o que funciona para ela não vai funcionar para outra criança que talvez esteja com a dor no mesmo local. Exatamente. E a mochila? O que você me diz? Os pais precisam estar atentos em relação a isso? Alguns trabalhos já foram feitos tentando avaliar se a mochila teria alguma influência ou não e a gente não consegue determinar isso. Então, assim, para algumas pessoas onde a sobrecarga mecânica é muito grande, não existe força muscular suficiente para absorver aquela carga, a mochila passa a ser um problema. Para outras crianças, não. Então, a gente não pode determinar que a mochila é um problema. A gente precisa avaliar individualmente cada criança para chegar à conclusão de o que está acontecendo com aquela criança para saber se isso é um problema ou não. Então, isso seria a melhor forma. Até porque as crianças, né, na grande maioria delas, os pais deixam na porta da escola e o translado que elas têm com a mochila nas costas é muito curto, né? É da porta do colégio até a sala. Não, eu penso que não é suficiente para causar uma lesão, né? Isso a gente falando um pouco das crianças que estão dentro de um colégio privado, né? Pelo menos no Rio de Janeiro. Aqui eu ainda tenho uma experiência muito pequena, mas no Rio de Janeiro o que a gente percebe é que quem está num colégio público, ele acaba tendo que se deslocar por uma distância longo. Exatamente, Nesse muito caso, grande. Nesse caso mereceria uma atenção um pouco especial. Eu vejo pela minha filha de 10 anos, ela carrega uma mochila que é muito pesada. Eu não consigo entender por que aquela quantidade de material, ou dividir os livros, enfim. No caso dela, ela é bastante ativa, faz atividade física, faz esporte, a mochila para ela não é um problema. Mas eu tenho certeza que para outras crianças que não têm a musculatura preparada da forma que ela tem, aquele peso poderia ser um problema. E que precisa andar, às vezes, um pouco mais com a mochila nas costas, Sim, né? Exatamente. Então, algo que os pais precisam estar atentos é em relação a essa questão muscular da criança, se ela tem uma musculatura. Mas engraçado, né, Valquíria? O que seria isso para a criança? Porque não sei se é aconselhado indicar para a criança uma academia, alguma coisa assim. O que o senhor me diz? Eu acho que a criança tem que brincar. Uhum. Nas brincadeiras que elas vão desenvolver essa musculatura. Isso, e cada vez menos. O problema é que, acho que é isso que você ia falar, que cada vez mais as crianças estão sedentárias, cada vez menos brincando. Exatamente. Né? Então as crianças de alguns anos atrás, de algumas décadas atrás, elas corriam, subiam em árvores, pulavam corda, né? Brincavam, andavam de bicicleta e tantas outras coisas. Agora hoje mudou aí um pouco as brincadeiras, né? As atividades. O videogame, o celular, os jogos acabaram sufocando a atividade física. Elas não têm mais muita disposição para isso, né? Exatamente. Esse é um dos grandes problemas, assim. E outra coisa que eu percebo também no Rio, eu acredito que aqui não seja tão diferente, é que hoje as crianças não podem mais brincar na rua. Não tem segurança para isso. Não tem segurança. Então ficam todas brincando dentro de casa, dentro de apartamentos, ou às vezes no playground e não tem espaço para correr, enfim. E isso é um grande problema. E outra coisa também é que já tem alguns estudos relacionando o tempo de uso de celular, o tempo de uso de computador, associando isso a uma dor cervical, associando isso a uma dor lombar. Então o tempo prolongado passa a ser um problema. Na mesma posição ali. Isso. E aí, às vezes, pensam que o celular não tem peso nenhum. Mas se a criança fica horas ali na mesma posição... Isso pode se tornar um problema. Não por pouco tempo, mas por um tempo muito prolongado, isso pode ser ruim. E um dos grandes problemas é que uma criança com dor lombar é uma grande chance de ser um adulto com dor lombar. Então, hoje a gente já sabe que existe essa relação. Então, a gente tem que tentar evitar ao máximo essa dor lombar na adolescência e nas crianças de uma forma geral. E o melhor é procurar um profissional, porque tem cura. Sim, tem cura. Tem cura e normalmente a cura é se mexendo, foi como eu falei anteriormente. Uhum. E voltando à questão das brincadeiras, o que a gente percebe hoje, não só falando para a região lombar, mas para todas as regiões do corpo, todas as articulações, é que quanto maior a variabilidade de movimentos, menor a chance dele se machucar. Então, quanto mais a criança brincar, e brincar de subir em árvore, de correr, de pular corda, maior quantidade de brincadeiras possível, ela vai experimentar movimentos diferentes e a chance dela se movimentar vai ser menor. E ela tem uma flexibilidade corporal muito maior também, né? Sim,
Também. E fortalecer essa musculatura também, né? Exatamente. E falando um pouco sobre as dores cervicais, é mais comum a dor cervical ou a dor lombar? Hoje, o que é mais acentuado? A dor lombar ela é mais acentuada. É mesmo? A gente tem uma quantidade muito maior de pacientes com dor lombar que pacientes com dor cervical. Porém, a incapacidade ela é igual. Mas a dor lombar ela é mais prevalente, como a gente chama. Ela é mais comum que a dor cervical. Acredita-se que seja pelo fato da gente ficar mais tempo sentado, colocando uma sobrecarga maior na região lombar que na região cervical. A gente não tem estudos ainda que a gente possa afirmar isso, mas a gente acredita que essa seja uma das causas. E neste caso específico, por exemplo, de quem fica muito tempo sentado, a postura eu acho que influencia um pouco, né? Influencia um pouco. Ela vai influenciar um pouco, mas como eu falei, a gente não consegue determinar uma postura ideal. Qual é a postura certa para cada pessoa? Existe uma postura ideal para cada pessoa, mas a gente não tem uma postura ideal para todo mundo. Não é um padrão. Não é um padrão. Então a gente precisa avaliar aquela pessoa e tentar chegar na melhor postura para ela. Mas lembrando sempre que a melhor coisa é a gente se mexer. Então, interessante isso é o né? ideal. Porque cada vez mais nós estamos deixando de nos movimentar devido ao ativismo, à correria do dia a dia, questão de segurança. Às vezes você tem tempo para fazer uma caminhada depois das 10 da noite, aí você já não tem coragem de sair de casa mais para fazer essa caminhada, né? Então, cada vez mais nós estamos deixando de praticar as atividades físicas, as mais simples possíveis, né? Não vamos nem falar de uma academia, nada disso. As atividades de caminhar, correr, né? E cada vez mais também está se atribuindo isso às dores, a esses tipos de patologia, né? Exatamente. Se a gente pensar, há pouco tempo atrás, há 30 anos atrás, não existia controle remoto. A gente queria mudar o canal da televisão, a gente tinha que se levantar, ir lá e mexer no canal. Hoje em dia a gente não faz mais nada. Você chega em casa, pega o celular, liga do celular, pega o telefone, liga a televisão, desliga no controle, ar-condicionado, enfim. A gente se mexe cada vez menos. Esse é um dos grandes problemas. E cada vez mais há necessidade e a gente se mexe cada vez menos. É muito contraditório. É isso. Fábio, foi um prazer receber você aqui no nosso programa. Eu queria que você deixasse aí uma palavra de alerta para o pessoal que está em casa e para o pessoal se cuidar, né? Exatamente. Pode falar com as pessoas ali. O que eu gostaria de falar para vocês é se movimentem o máximo possível. O ser humano ele foi feito para se mexer e é isso que a gente precisa fazer. Então, na presença de dor lombar, se não for algo realmente importante ou grave, que já tenha sido avaliado por um fisioterapeuta ou por um médico, vai se mexer da melhor forma possível, isso é o ideal. A gente tem que se mexer, caminhar, é isso que a gente tem que fazer. Esse alerta serviu para mim, viu? E para mim também, porque eu recebo quase todos os dias puxão de orelha lá em casa. Mas eu acho que agora, né, Valquíria, não tem como correr mais, que a gente já está bem. Já procrastinamos demais as atividades físicas. Mas me preocupei agora. Realmente a gente tem que nos cuidar. Temos que nos cuidar por causa da dor. Não é uma questão estética mais, não é mais. mais. É uma questão de saúde. Verdade, que você possa receber essa palavra aqui realmente como um alerta e cuidar da sua família, cuidar da saúde da sua família e praticar aí as atividades de uma forma alegre, brincando. Às vezes nem precisa ser na academia, mas vamos sair um pouco de casa, né? Exatamente. Foi muito bom estarmos juntos mais uma vez. Que Deus possa abençoar a sua família. E fica aqui o nosso abraço. E estamos terminando mais um programa MVN Família. Até a próxima semana.